sobre a doença de Alzheimer. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e entre no painel do nosso canal para você encontrar a playlist sobre a doença de Alzheimer. Lá você vai encontrar vários vídeos sobre a patologia e hoje nós vamos falar sobre depressão e a doença de Alzheimer. Eu espero que você fique com a gente até o final. Muito bem, vamos então conversar sobre a doença de Alzheimer e a depressão. Antes de mais nada, deixe o seu like, curta esse vídeo, compartilhe com aquelas pessoas que você acha que se interessam pelo assunto sobre a doença de Alzheimer e sobre depressão também, particularmente hoje. E se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você ficar sabendo quando a gente vai ter novos vídeos. Meu nome é Roger Soares, eu sou médico neurologista, sou formado em medicina há mais de 30 anos e trabalho com neurologia cognitiva e comportamental aqui na cidade de São Paulo. O que é a neurologia cognitiva e comportamental? É a parte da neurologia, a subespecialidade da neurologia que trata de patologias que interferem com as capacidades cognitivas, com as capacidades mentais, como a memória, a atenção, a concentração, linguagem, etc. E também com o comportamento, obviamente, depressão, ansiedade e outras alterações comportamentais que podem acontecer em doenças que geram demências, por exemplo, como a doença de Alzheimer, ou que afetam o desenvolvimento do cérebro, como é o caso do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, hoje nós vamos falar sobre a depressão e a doença de Alzheimer. Acho que é um tema muito oportuno, principalmente por conta desse período tão longo que a gente tem passado de estresse crônico relacionado à pandemia da Covid-19. Muitas pessoas desenvolveram ou pioraram a ansiedade, a depressão e até adquiriram problemas mais sérios, como o alcoolismo, por conta desse confinamento. E aí, quando a gente pega um paciente idoso que se manifesta com depressão, a gente fica em dúvida se existe uma doença degenerativa por trás daquela depressão. E por que surge essa dúvida? Porque a depressão no idoso, principalmente, ela pode comprometer as capacidades cognitivas. O idoso com depressão, ele pode ter dificuldade de organização, de planejamento, de tomada de decisão, de iniciativa, de abstração, de raciocínio, de atenção, de concentração, de memória também. Enfim, às vezes o comprometimento cognitivo é tão importante que a depressão no idoso pode ser confundida com uma demência. E aí existe um termo que se usa para isso, que é a pseudodemência da depressão. O paciente parece estar com um transtorno neurocognitivo maior, que é como atualmente se convém chamar a demência, né? Então, a pessoa que já tem um comprometimento cognitivo a ponto de interferir nas atividades do dia a dia, nas atividades instrumentais, que comprometem, portanto, a independência da pessoa, a isso nós chamávamos antigamente de demência e hoje a gente chama de transtorno neurocognitivo maior. E a depressão pode ser tão importante que pode se confundir com uma doença de Alzheimer. A depressão, então, pode causar uma pseudodemência. E como é que nós tentamos diferenciar a pseudodemência da demência relacionada à doença de Alzheimer? Em primeiro lugar, é importante a gente saber qual é a história de vida da pessoa. Com frequência a gente vai ver que a pessoa já teve outros episódios de depressão desde quando era jovem, teve depressão pós-parto, no caso de uma mulher, ou que tem outros familiares acometidos também de depressão crônica. Então, se a pessoa já tem um histórico de depressão desde jovem, é pouco provável que essa depressão atual seja o resultado de uma doença de Alzheimer. Outro ponto interessante é que quando uma pessoa tem uma depressão real, a gente trata a depressão e a parte cognitiva também melhora. A sua capacidade de decisão, de julgamento, crítica também melhoram com o tratamento antidepressivo. Por outro lado, se o sintoma depressivo está relacionado a uma degeneração do cérebro, como é o caso da doença de Alzheimer, a resposta ao tratamento antidepressivo não é tão boa e mesmo que o quadro do humor melhore com o tratamento antidepressivo, a dificuldade cognitiva permanece e pode inclusive continuar se agravando. Para tornar a diferenciação entre depressão e Alzheimer um pouco mais complexa, a gente precisa se lembrar que, às vezes, o primeiro sintoma de uma doença de Alzheimer é a depressão. Um indivíduo que vinha bem, clinicamente vinha bem,
começa a ficar um pouco mais repetitivo, às vezes a família nem percebe uma dificuldade de memória, mas começa também a manifestar sintomas de depressão. E a gente trata a depressão e a questão cognitiva continua. Quando a depressão ela advém de uma doença degenerativa do cérebro, seja no caso da doença de Alzheimer ou na depressão vascular, por exemplo, a resposta ao tratamento antidepressivo é menor. O paciente melhora pouco porque, na verdade, a questão não é somente na química do cérebro. O problema, na realidade, é que várias células cerebrais já estão perdendo a sua função e mesmo morrendo por causa da doença degenerativa. Por isso que mesmo que a gente aumente a quantidade de serotonina disponível para o cérebro com um medicamento como citalopram, escitalopram, sertralina, fluoxetina, paroxetina, mesmo que a gente aumente a serotonina, o paciente continua deprimido. Por quê? Porque as células cerebrais que deveriam absorver e aproveitar-se dessa serotonina não estão mais lá, não estão funcionando. O cérebro já está atrofiado. E aí a gente começa a suspeitar, obviamente, de que o problema da depressão, na verdade, faz parte de um quadro maior, de um transtorno neurocognitivo maior, de uma demência, como se chamava antigamente. Então, separar, diferenciar a depressão da doença de Alzheimer não é tão fácil. E às vezes a gente precisa iniciar um tratamento, fazer investigação e ao longo do tempo ir confirmando o nosso diagnóstico. Cerca de 30% dos pacientes com Alzheimer manifestam sintomas depressivos. E aí a gente já tem aqui um outro problema, uma outra questão relacionada entre depressão e Alzheimer. Eu falei até agora como nós podemos distinguir a depressão maior da depressão na doença de Alzheimer. Mas existe um outro ponto importante, uma vez que a gente já sabe que o paciente tem Alzheimer, como nós podemos saber se ele tem depressão também, se ele está desenvolvendo uma depressão como um sintoma mais da doença de Alzheimer e se vale a pena fazer o tratamento. O paciente idoso já pode ter algumas dificuldades de manifestar aqueles sintomas clássicos da depressão. E quais são esses sintomas clássicos? O primeiro sintoma é a tristeza. Uma pessoa deprimida, ela se sente triste. Outro sintoma importante é o que nós chamamos de anedonia. Anedonia significa a incapacidade de ter prazer com coisas que antes davam prazer para a pessoa. Então, por exemplo, imagina que alguém gosta de assistir a jogos de futebol. Se ela estiver deprimida, mesmo que seja um jogo de final de campeonato do seu time, ela não vai se sentir animada, não vai se sentir contente de assistir aquele jogo, ou mesmo de compartilhar os momentos com os amigos, com a família. Enfim, a gente pergunta se o paciente deixa de ter prazer com coisas que antes lhe davam prazer. Isso chama-se anedonia. Além disso, a depressão, ela causa, classicamente, alterações nos padrões de ritmos normais do corpo, como é o caso do sono, da alimentação e da atividade sexual. A pessoa com depressão, ela pode tanto comer menos e perder peso, como comer demais de maneira compulsiva. Em geral, o sono é interrompido, acorda várias vezes durante a noite, ou acorda no final da noite e não consegue voltar a dormir, e isso é manifestação de problema do sono relacionado à depressão. Além do que, com a perda da libido, a pessoa não tem desejo, não tem mais um impulso sexual. Esses são os sintomas principais que a gente busca na depressão. Mas e o idoso? O que acontece com o idoso? O idoso, ele não necessariamente ele vai manifestar esses sintomas. Às vezes, os sintomas do idoso são mais recolhidos, mais internos, porque já existe às vezes um afastamento social, já tem menos atividades prazerosas, os hábitos alimentares, de sono, de atividade sexual já são diferentes, e identificar então os sintomas de depressão no idoso é um pouquinho mais difícil. Por isso que a gente tem alguns instrumentos que nós utilizamos para investigar a depressão no idoso, como é o caso da escala de depressão geriátrica. A gente faz várias perguntas, em geral são 15 perguntas na escala de depressão geriátrica, e o paciente responde sim ou não. E são perguntas como: para você é fácil tomar decisões? Você se sente feliz na maioria do tempo? Você se sente triste na maioria do tempo? Você acha que o seu raciocínio não está mais tão claro como antigamente? Essas são algumas das perguntas que a gente faz na escala de depressão geriátrica. E se o paciente tem um número de sintomas relativamente alto, a gente identifica os sintomas depressivos, intensidade leve, moderada ou grave. Então, os sintomas na depressão
do idoso são um pouquinho diferentes. E no caso da depressão relacionada à doença de Alzheimer, aí é um pouco mais difícil ainda de detectar. Normalmente a gente tem que se valer da informação que a gente obtém dos cuidadores. Então nós perguntamos se o paciente com Alzheimer mudou os hábitos alimentares, se está comendo menos, se tem mais dificuldade para pegar no sono, se mostra um baixo astral, se tem menos motivação para iniciar a atividade, se engaja menos em conversas. E às vezes é difícil separar os sintomas depressivos dos sintomas de apatia, que também podem estar presentes na doença de Alzheimer. A apatia tem a ver com motivação e com iniciativa. Então, se você pergunta para um paciente com Alzheimer alguma coisa, ele responde de uma maneira curta, às vezes monossilábica, não se engaja nos assuntos e dificilmente vai puxar conversa com alguém. Então, isso é a apatia. A apatia responde muito menos a tratamento medicamentoso do que a depressão. E a depressão, como eu já falei antes, no caso do Alzheimer ou da depressão vascular, responde menos aos tratamentos clínicos. Mesmo assim, quando a gente vê um paciente com Alzheimer, que a gente identifica sinais de depressão, a gente sempre faz uma tentativa de tratamento. Porque quando a gente consegue melhorar o humor do paciente com Alzheimer, a gente melhora também a qualidade de vida dele. Portanto, é importante a gente ficar atento para os sintomas comportamentais, afetivos, emocionais relacionados à doença de Alzheimer. Então, depressão pode acontecer sozinha no idoso, pode ser difícil de identificar e pode se confundir com um quadro demencial, que é o que nós chamamos de pseudodemência. Se houver uma pseudodemência causada pela depressão, a melhora da depressão com o tratamento apropriado melhora também o quadro cognitivo. Por outro lado, a doença de Alzheimer pode ser prenunciada pelos sintomas de depressão. A depressão pode ser o primeiro sintoma da doença de Alzheimer. E aí a gente vê um idoso desenvolvendo depressão e que logo na sequência começa a apresentar também um declínio cognitivo. E por fim, na doença de Alzheimer já instalada, já estabelecida, é possível haver a manifestação de sintomas depressivos que comprometem ainda mais a qualidade de vida dos pacientes. E quais são os tratamentos que a gente recomenda? Sempre são 2 tratamentos: o tratamento não medicamentoso e o tratamento medicamentoso. Do ponto de vista não medicamentoso, o que a gente recomenda é envolver o paciente, seja aquele que é deprimido mesmo ou aquele que tem Alzheimer e depressão. É importante envolvê-lo ou envolvê-la em atividades que sejam prazerosas e que não sejam extenuantes, que não cansem muito. Uma caminhada, por exemplo, de manhã e à tarde, leve, no plano, num solo plano, sem subida ou descida, é bom para o paciente. Outra coisa importante é receber a luz solar, principalmente no período da manhã. Obviamente que com a proteção solar necessária, com cremes protetores, porque o que a gente pensa nesse sentido é na exposição luminosa que entra pelos olhos, vai até o cérebro e ativa a glândula pineal para estimular a produção de melatonina, que melhora o sono, e também estimular a produção de dopamina, serotonina, que são substâncias que melhoram o humor. E o tratamento medicamentoso, a parte farmacológica, aí fica com a gente, com os neurologistas, com os médicos que tratam demência, porque a gente vai escolher sempre o perfil medicamentoso que mais se adequa ao paciente. Vou dar um exemplo aqui. O paciente pode ter uma depressão e também ter uma dificuldade de se alimentar, estar perdendo peso. Aí a gente escolhe um antidepressivo que também aumente o apetite. Por outro lado, alguns pacientes têm depressão e também têm dificuldade para dormir. E aí o que a gente faz? A gente escolhe um antidepressivo que já tenha como propriedade sua a indução do sono ou um certo efeito sedativo. Existem vários medicamentos antidepressivos e a gente tem alguns critérios que a gente adota para escolher o melhor para o paciente. E aí aos pouquinhos a gente vai ajustando a dose até atingir o efeito que a gente busca. É isso que eu queria falar sobre depressão, sobre doença de Alzheimer e sobre a depressão na doença de Alzheimer. Espero ter deixado claro a importância de identificar e tratar a depressão, esteja ou não associada com Alzheimer, especialmente nos nossos idosos, que podem muitas vezes manifestar a depressão de uma maneira relativamente atípica para aqueles que são mais jovens, e a gente tem que ficar atento para detectar e dar o melhor tratamento para eles. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, curtam o vídeo, compartilhem,
ativem o sininho, se inscrevam no canal e comentem também. É muito legal ouvir ou ler o feedback de vocês. Fiquem em paz e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Quadros de depressão e ansiedade são extremamente comuns em pacientes que têm a doença de Parkinson. A depressão é um dos sintomas não motores da doença, que pode acontecer anos antes do aparecimento daqueles sintomas motores clássicos, sendo muito prevalente. Ela acontece em até 60% das pessoas nos estágios iniciais, podendo chegar a 80% nas fases mais avançadas da doença. Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje, eu vou falar por que a depressão acontece em quem tem Parkinson e por que é tão importante tratá-la. Nós sabemos que muitos pacientes com Parkinson podem se sentir tristes. Às vezes, no início da doença, as pessoas até podem ter uma dificuldade de aceitação do diagnóstico. Mas a depressão que acontece em quem tem Parkinson, ela é provocada por algumas alterações químicas no cérebro. E essas alterações já iniciam anos antes do desenvolvimento dos sintomas motores. O cérebro do parkinsoniano, ele tem alterações em áreas que produzem dopamina, mas também serotonina e noradrenalina, que são neurotransmissores. Esses neurotransmissores estão diretamente relacionados ao humor, à energia e à sensação de bem-estar. Então é importante reforçar aqui que as pessoas que têm Parkinson, a depressão vai se manifestar um pouco diferente daquelas manifestações clássicas de depressão. Em quem tem Parkinson, a depressão ela deixa a pessoa mais apática, como se ela perdesse a energia e perdesse a iniciativa. A queda da dopamina, a queda da serotonina e da noradrenalina faz com que o desânimo, a apatia e também a vergonha podem se instalar. Essa falta de energia pode fazer com que a pessoa perca o interesse em atividades que antes lhe davam prazer. E também sinta uma enorme falta de vontade em produzir. Muitas vezes, esses sintomas eles podem não ser vistos como depressão, mas eles podem ser vistos como uma fadiga ou como um cansaço. E por que é tão importante identificar a depressão e então tratar? Porque se ela não for tratada, ela pode intensificar os outros sintomas da doença, além de trazer prejuízos na função cognitiva. Pode trazer dificuldades para manter a atenção, para manter a concentração e também pode contribuir para acentuar dificuldades no âmbito da memória também. Sem contar no impacto na qualidade de vida que a depressão ela pode trazer. E aqui a gente vai falar como tratar. Mais uma vez, eu reforço que o tratamento é individualizado. Na maioria dos casos, o tratamento mais eficaz será a combinação dos medicamentos específicos com acompanhamento psicológico. Além disso, nós orientamos acompanhamento com o profissional da nutrição para reforçar alimentos que possam melhorar a liberação desses neurotransmissores que estão envolvidos e estão em falta, e também da prática de exercício físico regular, que vai contribuir com a liberação desses neurotransmissores e vão trazer bem-estar, disposição e vão ajudar a combater a depressão. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então curtam e compartilhem também nas suas redes sociais para que mais pessoas elas tenham acesso a essa informação. Um grande beijo e até a próxima semana! Olfato, sono, humor, trato gastrointestinal. O que tudo isso tem a ver com a doença de Parkinson? Vamos ver um pouco nesse vídeo. A doença de Parkinson é conhecida pelos seus sintomas motores, como tremor em repouso, lentidão dos movimentos e até mesmo dificuldade em iniciar os movimentos. Esses sintomas acontecem quando ocorre extensa degeneração de neurônios produtores de dopamina na substância negra pars compacta localizada no mesencéfalo. Além dos sintomas motores, os pacientes também podem apresentar redução do olfato ou hiposmia, constipação, depressão e distúrbios do sono. A alteração de sono mais comum é o distúrbio comportamental do sono REM, em que o paciente atua vividamente os seus sonhos na cama, podendo se machucar ou machucar o companheiro.
Normalmente, estes sintomas aparecem anos, até mesmo décadas, antes dos distúrbios motores. O importante hormônio envolvido com sono e ritmos biológicos é a melatonina. A melatonina é um hormônio sintetizado e secretado principalmente pela glândula pineal durante a noite. A função primária da melatonina é sinalizar ao organismo que é noite. A melatonina não induz diretamente o sono, mas pode influenciar se a pessoa dorme e acorda mais cedo ou mais tarde. Curiosamente, há receptores para melatonina, chamados MT1 e MT2, no bulbo olfatório, região do sistema nervoso onde a informação olfatória começa a ser processada. Além disso, no bulbo olfatório, também há neurônios dopaminérgicos. Então, será que pode haver uma relação entre os sintomas não motores da doença de Parkinson com a sinalização por melatonina no bulbo olfatório? Para responder essa questão, a aluna Ana Nozeda, do programa de pós-graduação em farmacologia, sob orientação do professor Marcelo Lima, do departamento de fisiologia, avaliou o efeito da melatonina sobre o olfato e o comportamento tipo depressivo em um modelo animal de doença de Parkinson. Este projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal do Paraná, sob o número 853. Primeiramente, foi avaliado se os receptores para melatonina no bulbo olfatório estavam presentes nos neurônios dopaminérgicos ou em outros neurônios do bulbo olfatório. Essa é uma fotinha do bulbo olfatório. Os neurônios dopaminérgicos são marcados em verde através da técnica de imunofluorescência. Na mesma fatia, os neurônios que expressam receptores para a melatonina são marcados em vermelho. Quando fazemos a sobreposição das imagens, vemos a cor laranja, o indicativo que os neurônios que expressam receptores para a melatonina são frequentemente neurônios dopaminérgicos. Para mimetizar a doença de Parkinson, ratos receberam uma toxina diretamente na substância negra. Isso é feito através de uma cirurgia estereotáxica. Com essa mesma cirurgia, também foram colocadas cânulas-guia para a administração de melatonina no bulbo olfatório. Os animais do grupo controle passam pela mesma cirurgia, mas não recebem a toxina, mantendo a substância negra intacta. Depois de 7 dias da cirurgia, os animais receberam infusão de melatonina, que ativa os receptores MT1 e MT2, ou Luzindole, uma droga que bloqueia receptores MT2. 30 minutos após a microinfusão, os animais passaram por testes para avaliar a função olfatória e o comportamento tipo depressivo. O teste de discriminação olfatória consistiu em colocar os animais em uma caixa com 2 compartimentos. Um compartimento com cepilho usado pelo próprio animal por 2 dias e outro compartimento com cepilho limpo. Os animais preferem o cepilho usado. Quando há uma perda da preferência, é provavelmente devido a um prejuízo olfatório. Neste experimento, o modelo animal da doença de Parkinson não levou a um prejuízo na discriminação olfatória, apesar de ser um resultado normalmente encontrado no laboratório. Para avaliar o comportamento tipo depressivo, os animais passaram pelo teste da natação forçada. O teste da natação forçada foi desenvolvido para avaliar o efeito de drogas antidepressivas. Depois de um tempo em um cilindro com água aquecida, os animais deixam de tentar escapar. A administração de antidepressivos diminui o tempo de imobilidade dos animais durante o teste. Este teste também consegue detectar um efeito contrário, quando um fator induz comportamento tipo depressivo, como o estresse crônico, por exemplo. Nesse caso, o animal passa a ficar mais tempo imóvel em comparação com o animal controle. Foi o que aconteceu aqui. Os animais com lesão na substância negra passaram mais tempo imóveis que os animais do grupo controle. A administração do bulbo olfatório, tanto da melatonina, que ativa os receptores MT1 e MT2, como do Lizundole, que bloqueia os receptores MT2, teve ação antidepressiva, tanto nos controles como nos animais com lesão na substância negra. Mas como drogas que têm efeitos contrários sobre o mesmo receptor podem ter o mesmo efeito comportamental? Ainda não há uma resposta definitiva, mas entender a sinalização melatoninérgica no bulbo olfatório pode ser importante para a compreensão de alguns dos sintomas não motores da doença de Parkinson. Essa é a capa do artigo que foi publicado. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Até mais! Antigamente, uns 20 anos atrás, a gente observava que os pacientes com Parkinson eram mais tristes. E a gente falava o seguinte, eles são mais tristes porque eles têm Parkinson, né? Então por causa do Parkinson eles ficam tristes. Na verdade, não. Atualmente a gente sabe que existem disfunções de uma série de circuitos cerebrais relacionados à motivação e relacionados aos sintomas depressivos dos pacientes. Então, 50% dos pacientes com Parkinson podem apresentar depressão e ansiedade. Às vezes eles são naturalmente mais irritados ou em outras situações mais apáticos, tá? Por que isso é muito importante?
Porque a depressão no Parkinson, pessoal, ela tem uma característica de, às vezes, observar um fenômeno de flutuação. Eles estão uma hora bom, uma hora ruim, uma hora bom, uma hora ruim. Esse comportamento de oscilar também acompanha o fenômeno de depressão e ansiedade. Então, tem hora que ele está mais triste, ele toma um remédio, ele dá uma levantada, fica mais animado, o efeito do remédio vai passando, ele vai ficando mais triste, mais apático. Por que isso é importante, pessoal? Porque isso deve ser abordado, lógico, como profissional psicólogo, fazer um acompanhamento psicológico é bom, isso ajuda no enfrentamento da doença, isso ajuda o paciente a encarar a doença de frente, e principalmente isso ajuda o acompanhante. Porque uma das coisas muito comuns é, às vezes, o acompanhante falar o seguinte: o paciente vem na consulta, a gente fala, você precisa fazer exercício, você precisa tomar os remédios na hora certa, você tem que tomar água. O paciente chega em casa, esquece, não faz nada. E aí a acompanhante fala, mas por que você não faz? Às vezes é por esse componente depressivo, que o paciente fica mais apático, tá? Então você que é acompanhante familiar de alguém com doença de Parkinson, tem que tentar também entender um pouco e trabalhar em cima de motivar a pessoa, tô aqui, tô te apoiando, tô te ajudando, vamos para a ativação. Então, quando essa depressão é relevante, além do acompanhamento psicológico que a gente sugere para toda a família, também a gente pode lançar mão de medicamentos, tá? Então, medicamentos às vezes ajudam o paciente a ficar mais motivado, ficar melhor, e isso ajuda, no geral, no impacto do tratamento e na qualidade de vida do paciente. Olá, tudo bem com você? Bem-vinda, bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Ana Placucci, psicóloga, orientadora profissional. Hoje eu vou falar sobre como diminuir os efeitos da depressão no Parkinson, tá? Então vem comigo. Então, gente, a doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, né, que acomete a morte de células do sistema nervoso, principalmente da substância negra, aquela região da substância negra, onde ocorre a produção de dopamina. E a dopamina é um dos neurotransmissores que mantém o nosso humor em estado de equilíbrio junto com a serotonina e a noradrenalina. Então, vejamos bem. Eu vou seguir aqui um roteiro para eu não esquecer do que eu vou falar para vocês, tá? Bom, a depressão todo mundo sabe, né? A depressão é aquilo que lentifica a pessoa, perda de energia, perda de motivação, descontentamento, irritabilidade, o sono fica alterado, né? A qualidade de vida da pessoa diminui muito e tem a depressão de leve a grave, dependendo da especificidade de cada um, né? E no Parkinson, é esperado que aconteça alguns sintomas, né? O Parkinson, vocês já devem saber, né? Tem os sintomas mais aparentes, aquela coisa assim da identificação dos movimentos, tremor, né, nas mãos, tremor, diminuição do tônus da musculatura, perda de equilíbrio, a instabilidade postural, né? E o tratamento, né, para o Parkinson é medicamentoso, precisa de uma equipe multidisciplinar, né, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, médico, né, para retardar os sintomas e melhorar a qualidade de vida de quem tem Parkinson. E aí aqui que a questão a depressão é um dos pontos, um dos sintomas que acabam muitos pacientes que têm esse Parkinson desenvolvem, né? Tem até um estudo que fala disso, que é o seguinte: aqui tem uma pesquisa, né, que em torno de 50% das pessoas que têm Parkinson desenvolvem a depressão, tá? Em torno de 50%. E aí tem os outros distúrbios do sono também, enfim, mas 50% é muita gente com Parkinson que acaba desenvolvendo a depressão, e principalmente pelo desequilíbrio da dopamina, né, que eu estava colocando antes. Assim, a gente precisa desses neurotransmissores transcorrendo pelo nosso cérebro, pelo nosso organismo, para manter o nosso estado de humor. Quando falta esse neurotransmissor, provavelmente vai ter um desequilíbrio que gera todos esses sintomas de depressão. E eu quero tratar aqui, na verdade, o meu papel hoje, como psicóloga, é falar como diminuir esses efeitos que a depressão causa no Parkinson, tá? Que eu vou seguir um roteirinho para não esquecer. Mais uma vez eu digo. Que é o seguinte. Primeira coisa, né? A pessoa que desenvolveu o Parkinson já foi diagnosticada, ela precisa, e também os seus familiares, tá?
tem que ter aí o apoio e o andar junto dos familiares, principalmente aqueles que convivem com esse paciente, né? Então a primeira coisa é compreender e entender como é que funciona essa doença do Parkinson, tá? Tanto o paciente quanto a família. Depois é trabalhar a aceitação dessa doença, né? Não é simplesmente aceito que eu tenho Parkinson, não é assim que funciona. É a partir da compreensão, do entendimento dos sintomas, do entendimento que é possível ter uma boa qualidade de vida mesmo tendo Parkinson, isso vai fazendo com que a pessoa aceite ter os sintomas do Parkinson na vida dela, tá? Outro ponto é a questão de ficar atento aos pensamentos, né? Porque o que acontece? A pessoa pode levar, vamos dizer assim, a pessoa que está já com a depressão do Parkinson pode levar a pensamentos que levem a sentimentos de tristeza. Sabe, uma coisa assim, a pessoa não quis falar comigo, ou, eu não tenho muito o que fazer, ou, eu estou com esses sintomas, eu não posso mais fazer determinada coisa. Tudo isso vai fazendo com que você se deprima, se feche, e levando a sentimentos ruins, né? O que é importante é você pensar nas coisas que você pode fazer e insistir em fazer e descobrir novas coisas para fazer, né? Um outro ponto principalmente, tá? É não se comparar com você antes de desenvolver o Parkinson. Porque antes vai ser uma nova pessoa a partir dessa doença, né? É como se você tivesse que se reconhecer. Então, se você ficar se comparando, antes eu escrevia bem, antes eu fazia tal coisa bem, não é o mais indicado fazer isso, porque você vai se fechar, você vai se sentir mal, isso vai mantendo essa depressão, né? Eu diria assim. Pensar sempre nas coisas que você possa fazer hoje, tá? E não ficar se queixando porque algo que você esteja fazendo está difícil de fazer. Então tá difícil, então procura outra coisa mais fácil para fazer. Deixa a coisa difícil, né? Se você quiser insistir para exercitar, ok, mas não fique se comparando, se torturando com esse tipo de pensamento, tá bom? Uma outra coisa é você pensar sempre nas suas qualidades, nas suas habilidades, né? Que você teve antes e que você pode ter e descobrir agora, depois do Parkinson, né? Isso, se você perceber as suas qualidades assim, por exemplo, se você se relaciona bem, se você é uma pessoa carinhosa, afetuosa, amiga das pessoas, tá aí uma ótima qualidade. É nesses pontos fortes seus que você precisa lembrar e pensar sempre, para você se valorizar. Porque quando a pessoa é diagnosticada com Parkinson, a tendência que a pessoa tem é ficar se diminuindo, né? Então agora eu tenho Parkinson. Não, você não deixou de ter as suas qualidades comportamentais, às vezes, até morais. Então desenvolva, continue a praticar isso e lembre disso, tá? Uma outra coisa, que daí entra a questão aí, se você não conseguir fazer tudo isso que eu estou colocando aqui, né? Compreender, entender a doença, aceitar, lidar com os pensamentos, também não se comparar para você manter uma boa autoestima, né, uma autoestima adequada. Se você não conseguir fazer isso sozinho, é importante você procurar uma psicoterapia para você sair desse sistema, entender, pensar junto com um profissional que vai lhe dirigir, lhe orientar, vai trabalhar junto com você tudo isso, né? E também junto com você, você descobrir, esse profissional descobrindo com você novas atitudes, novos comportamentos, novas habilidades que você pode vir a fazer, diferente do que era antes. E assim você, conseguindo fazer, você vai se sentir melhor, vai se valorizar, vai se sentir bem, né? Então, não hesite de procurar uma psicoterapia para lidar com essa depressão, que é fundamental. A depressão, às vezes, ela vem e mantém nesse estado de sentimento e pensamento por causa da dopamina em desequilíbrio, tá? Então, é importante você fazer o tratamento com o médico para te dar remédio, né, tomar medicação, e a psicoterapia vai fazer você aprender a lidar com tudo isso. Né? Uma outra dica que eu dou é você insistir em socializar, né? Manter suas amizades, aquelas que você já tinha, e se você não tinha, procurar fazer novas amizades, né? Assim, procurar participar de grupos, né? Hoje em dia, tem grupos virtuais, então você pode fazer parte de grupos religiosos, grupos de voluntariado, você pode fazer parte de grupos de estudo, grupos de dança, né? E depois que passar a pandemia tem muito mais ofertas disso tudo. E aí você vai fazendo amizade, você vai fortificando os seus laços sociais, porque a amizade traz aquela coisa do ir junto,
de assistir um filme junto, ouvir uma boa música junto, é dar risada, é chorar junto, é se sentir fazendo parte da vida de alguém. Isso é fundamental para a pessoa que está em depressão. Não se feche, não se tranque, se abra para as pessoas, tá? Faça amizade e mantenha. Outra coisa, né, é você praticar um hobby. Se é um hobby que você continua conseguindo fazer, dê continuidade, vá atrás. Se não, vai descobrir, como eu estava falando, muitas coisas novas você vai descobrir que gosta de fazer, né? Por exemplo, música, canto, dança, artes plásticas, jardinagem, cozinhar, cuidar de animais de estimação e tantas outras mais, né? Dá para você, e se você se socializar, os seus amigos também podem te dar dicas, né? Você mantendo boas relações, essas pessoas também vão querer cuidar e te dar boas ideias, né? E aí vem aqueles aspectos que são para todos, né? Eu diria, tanto socializar como hobby também, eu diria, mas assim, procurar se alimentar com aquilo que te favorece, né? É importantíssimo, às vezes, buscar até um nutricionista nessa equipe multidisciplinar que está te atendendo, para te dar as dicas de quais alimentos você preferir e quais evitar, porque isso vai melhorar a sua qualidade de vida, sim, o seu estado de saúde geral, sim, tá? Outra coisa que é recomendado é acordar cedo. Dormir cedo, acordar cedo, tomar o sol da manhã e tomar o sol durante o dia mesmo, fazer uma caminhada, né, tomando sol e para finalizar, é lógico, né, fazer uma atividade física pela manhã também seria interessante. Aí eu coloquei uma caminhada, quando você puder fazer parte de grupos presenciais novamente, fazer parte de um grupo de dança, de um grupo de dança, enfim, alguma atividade física que te favoreça. Lembrei que eu ia falar, Tai Chi Chuan é uma atividade muito interessante para isso também, mexe com equilíbrio, pode-se fazer em grupo, que alia tudo isso, né? O socializar, fazer amizades, estar em grupo, e você vai se sentir mais útil, mais produtivo, né? Desempenhando um hobby, fazendo exercício físico, tendo uma rotina regrada nesse aspecto, assim, tomar o sol. O sol traz uma energia muito grande que ajuda no estado de depressão. É importantíssimo, tá? Então, essas são as dicas para você, para não se permanecer em depressão durante esse caminhar do Parkinson, né? Esse desenvolvimento do Parkinson, tá bom? E, se precisar, procure uma psicoterapia. Né? Psicoterapia nunca é ruim para quem tem ou não Parkinson. Então invista nisso, vai ser bom para você, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, notifica o sininho para ser informado do próximo vídeo e se inscreve no meu canal, tá bom? Então, eu vejo você no próximo vídeo. Tchau! Meus queridos e minhas queridas, estamos aqui de volta. Nós vamos trabalhar nesse vídeo aqui, bem curtinho, diga-se passagem, os transtornos depressivos. Quais são os transtornos que fazem parte dessa classificação? É o que nós vamos ver a partir de agora. Olha aí, os transtornos depressivos, é um espectro gigantesco, incluem transtorno disruptivo da desregulação do humor, transtorno depressivo maior, transtorno depressivo persistente, a antiga distimia. Ó, presta muita atenção porque no DSM-4 nós tínhamos o conceito de distimia, agora nós temos o conceito de transtorno depressivo persistente. Na distimia anteriormente falado, nós tínhamos uma leve depressão. Não é o mesmo caso agora. O conceito de distimia mudou e nós vamos trabalhar isso. Muito cuidado, sai do senso comum, sai do DSM-4, tira isso do seu corpo, por favor. Temos o transtorno disfórico pré-menstrual, temos o transtorno depressivo induzido por substância, medicamento, transtorno depressivo devido a outra condição médica, etc, etc. Diferentemente do DSM-4, esse capítulo transtornos depressivos foi separado do capítulo anterior. Isso aqui já é um outro capítulo, é uma outra codificação então. Perfeito? Foi separado do capítulo anterior, transtornos bipolares e transtornos relacionados. A característica comum desses transtornos é a presença de humor triste, vazio ou irritável, acompanhado de alterações somáticas e cognitivas que afetam significativamente a capacidade de funcionamento do indivíduo. O que difere entre eles são os aspectos da duração, momento ou etiologia presumida. A condição médica e tal, induzida por substância, é o que nós vamos ver. Primeiro transtorno disruptivo da desregulação do humor. Vamos ver se você tem isso, se eu tenho isso, se alguém que você conhece tem isso. O que é esse transtorno disruptivo da desregulação do humor? É o que nós vamos ver agora. Dá uma olhada aí, ó. Explosões de raiva recorrentes e graves manifestadas
pela linguagem, por exemplo, violência verbal, ou pelo comportamento, por exemplo, agressão física à pessoa ou propriedade, que são consideravelmente desproporcionais em intensidade ou duração à situação ou provocação. Então o sujeito explode, ok? Ele não consegue controlar o seu impulso. As explosões de raiva são inconsistentes com o nível de desenvolvimento. O sujeito adulto dando um chilique no chão de um shopping. As explosões de raiva ocorrem em média 3 ou mais vezes por semana. Então o cara tem um desequilíbrio aqui do humor, beleza? Ele pode ficar violento, não tem problema. Ah, professor, mas isso não tem a ver com depressão. Isso não tem a ver com depressão. Eu sei, meu filho, mas foi onde eles colocaram. Eles colocaram o transtorno disruptivo da desregulação do humor dentro do espectro dos transtornos depressivos. Porque eu não sei. Não consigo explicar, de verdade. Vamos voltar para cá. Entendo que aqui talvez tenha sido um erro deles, não sei, na minha avaliação foi, mas que transtorno disruptivo da desregulação do humor entra onde? Entra onde? Entra aqui, nessa parte dos transtornos depressivos. Seguindo com a classificação, o humor entre as explosões de raiva é persistentemente irritável ou zangado na maior parte do dia, quase todos os dias, e é observável por outras pessoas. Os critérios A a D estão presentes por 12 meses. Eu sempre gosto de guardar os prazos, 12 meses ou mais. Durante esse tempo, o indivíduo não teve um período que durou 3 ou mais meses consecutivos, sem todos os sintomas dos critérios A a D. Os critérios A e D estão presentes em pelo menos 2 de 3 ambientes: casa, escola, numa rua, numa casinha de sapê, enfim, vários locais. E são graves em pelo menos um deles. O diagnóstico não deve ser feito pela primeira vez antes dos 6 anos ou após os 18 anos de idade. Meu Deus do céu, para tudo aqui. Quer dizer, então, que antes dos 6 anos a criança pode ter tudo isso e eu não levo esse diagnóstico para ela. Verdade, não vamos diagnosticar crianças abaixo de 6 anos. Com essa classificação aqui, com essa desregulação do humor, ah, mas já é um adulto, tá dando chilique lá no shopping. É falta de surra, falta da terapia do psicólogo Heider, não sei se vocês conhecem, aquela sandália Heider. Dá-lhe Heider nele até ele aprender. Brincadeiras à parte, é um diagnóstico que é feito exclusivamente entre os 6 anos de idade e os 18 anos de idade do sujeito. Ah, pô, mas deve ter um surgimento tardio. Não, aí não. E se for tardio, eu não sei o que eu faço não. É entre 6 ou após os 18 anos de idade. Ele deve começar entre esse intervalo aqui. Por relato ou observação, a idade do início dos critérios A e E é antes dos 10 anos, geralmente é o que ocorre. Lembrando, pode ser que ocorra depois, viu? Mas geralmente é antes dos 10, entre os 6 e os 10. Nunca houve um período distinto durante mais de um dia durante o qual foram satisfeitos todos os critérios e sintomas, exceto a duração para um episódio maníaco ou hipomaníaco. Então ele não tem mania, não tem hipomania, não preenche todos esses critérios, ok, tá certo. Eu faço esse diagnóstico aqui, que vocês podem escrever, acaba sendo um diagnóstico residual, tá? Temos que fazer essa diferenciação em relação a mania ou hipomania. Uma elevação do humor apropriada para o desenvolvimento, como a que ocorre no contexto de um evento altamente positivo, ou de sua antecipação, não deve ser considerada como um sintoma de mania ou hipomania. Os comportamentos não ocorrem exclusivamente durante um episódio de transtorno depressivo maior e não são mais bem explicados por outro transtorno mental, por exemplo, transtorno do espectro autista, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade e separação, transtorno depressivo persistente e a distimia. Beleza? Terminamos então o transtorno disruptivo da desregulação do humor. Transtorno depressivo maior. 5 ou mais dos seguintes sintomas estiveram presentes durante o mesmo período de 2 semanas. Então, poxa, aqui entra o episódio depressivo maior, se liga aí. E representa uma mudança em relação ao funcionamento anterior. Pelo menos um dos sintomas é humor deprimido ou perda de interesse ou prazer. Não incluir sintomas nitidamente devidos a outra condição médica. Humor deprimido, na maior parte do dia, quase todos os dias, conforme indicado por relato subjetivo. Em crianças e adolescentes pode ser humor irritável. Acentuar a diminuição do interesse ou prazer em quase todas as atividades na maior parte do dia, quase todos os dias, indicado por relato subjetivo ou observação feita por outras pessoas. Vocês estão vendo que episódio depressivo maior e transtorno depressivo maior coincidem aqui. Perda, aqui aprofunda um pouco, aqui diferencia um pouco. Perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta, por exemplo, uma alteração de mais de 5% do peso corporal, ou redução ou aumento do apetite quase todos os dias. Insônia ou hipersonia, agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias, fadiga ou perda da energia quase todos os dias, sentimento de inutilidade ou culpa excessiva, ou inapropriada, capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, ou indecisão, quase todos os dias. Aliás, aqui está bem parecido com o episódio depressivo maior mesmo. Pensamentos recorrentes de morte, os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo, o episódio não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância ou outra condição médica. Ok? Bem simples e bem tranquilo. Aqui nós falamos do transtorno depressivo maior, vai ser caracterizado, como vocês perceberam, vai ser caracterizado por ser o próprio episódio depressivo maior, né? Período de 2 semanas e tal, o resto está tudo igual. Transtorno depressivo persistente, que é uma nova roupagem para distimir. Vocês vão entender o porquê que eu estou chamando de nova roupagem. Esse transtorno representa uma consolidação do transtorno depressivo maior crônico e do transtorno distímico definidos no DSM-4. Então ele é uma junção dos superpoderes do transtorno depressivo maior crônico e do transtorno distímico. Então ele deixou de ser só um transtorno leve.
Ele deixou de ser uma leve depressão, aquele cara cronicamente mal-humorado, ele passou a ser uma depressão de longo prazo. Olha aí, ó. Critério A. Humor deprimido na maior parte do dia, na maioria dos dias, indicado por relato subjetivo ou por observação feita por outras pessoas, pelo período mínimo de 2 anos. Nada, vocês vão notar que não tem nada leve aqui, viu? Não tem nada leve. O que muda é o tempo agora. A gravidade ficou ainda muito parecida com a própria depressão, só que dura mais tempo. Muito parecido com um episódio depressivo maior, só que dura mais tempo. Presença enquanto deprimido de 2 ou mais das seguintes características: apetite diminuído ou alimentação em excesso, insônia ou hipersonia, baixa energia ou fadiga, baixa autoestima, concentração pobre ou dificuldade em tomar decisões, sentimentos de desesperança. Durante o período de 2 anos, 1 ano para crianças ou adolescentes, de perturbação, o indivíduo jamais esteve sem os sintomas dos critérios A e B, por mais de 2 meses. Os critérios para um transtorno depressivo maior podem estar continuamente presentes por 2 anos. Os critérios para um episódio depressivo maior podem estar continuamente presentes por mais de 2 anos. Ele pode ter, então, as 2 coisas, professor. Ele pode ter as 2 coisas. É o que está escrito aqui no critério D. Não sei se ficou claro para você. Se não ficou, vai ficar agora. Os critérios para um transtorno depressivo maior podem estar continuamente presentes por 2 anos. É o que está aqui. É o que está aqui. Perfeito? Então, o sujeito tem distimia, tem um transtorno depressivo persistente, tá certo? Com um transtorno depressivo maior. Qual que é a diferença? Não sei. Na prática, não sei. Nem de tratamento eu sei essa diferença, viu? Letra E. Jamais houve um episódio maníaco ou episódio hipomaníaco e jamais foram satisfeitos os critérios para transtorno psicotípico. Quando eu digo que não sei tratamento, eu falo que não sei a diferença de tratamento para uma pessoa que tem um transtorno depressivo maior, digamos, recorrente, para uma pessoa com um transtorno depressivo persistente aqui. Item F. A perturbação não é mais bem explicada por um transtorno esquizoafetivo. Aqui o diagnóstico diferencial, como nós já sabemos, persistente esquizofrenia, transtorno delirante ou transtorno do espectro da esquizofrenia e outro transtorno psicótico, blá 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 blá. Seguindo, os sintomas não se devem aos efeitos fisiológicos de uma substância, droga, abuso de medicamento ou outra condição médica. Os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social ou profissional. Isso aqui, quando fala clinicamente significativo, fala-se de um acometimento de uma doença muito grave, de uma condição muito grave mesmo. Por isso, não é mais aquela visão leve da depressão, viu? Distimia hoje em dia não é visão leve. Aliás, nem nome de distimia mais existe. Doravante chamaremos de transtorno depressivo persistente. Acabou de distimia, o nome de distimia morreu. Como os critérios para um episódio depressivo maior incluem 4 sintomas que estão ausentes da lista de sintomas para transtorno depressivo persistente, um número muito limitado de indivíduos terá sintomas depressivos que persistiram por mais de 2 anos, mas não irá satisfazer os critérios para transtorno depressivo persistente. Caso tenham sido satisfeitos todos os critérios para o episódio depressivo maior, em algum momento durante o episódio atual da doença, tais indivíduos devem receber diagnóstico de transtorno depressivo maior, de forma alternativa. Um diagnóstico de outro transtorno depressivo especificado ou transtorno depressivo não especificado é justificado. Como a gente tinha conversado anteriormente, ele pode ter um transtorno depressivo maior e também um transtorno depressivo persistente. O que vai diferenciar? Quando que eu vou caracterizar que o sujeito está na bad, né? Vamos imaginar aqui uma linha normal. Quando que eu vou dizer que o sujeito está na bad mesmo, está mal pra caramba, e quando que ele está só no transtorno depressivo persistente? Pela quantidade de sintomas. Quando ele estiver com uma sintomatologia muito forte, transtorno depressivo maior. Quando isso ainda estiver um pouco controlado, como nós encontramos aqui, quando estiver com menos sintomas, transtorno depressivo persistente. Perfeito? É o que está aqui no início. Ó. Como os critérios para o episódio depressivo maior incluem 4 sintomas que estão ausentes da lista de sintomas para o transtorno depressivo persistente, então são esses sintomas aqui, principalmente do critério B. Lá no transtorno depressivo maior nós temos mais sintomas do que, como nós vemos aqui, do que o transtorno depressivo persistente. Maravilha? Ah, mas é leve então. Não dá para imaginar que seja uma coisa tão leve assim como nós gostaríamos. Seguindo aqui que fique clara essa diferenciação não podemos falar da intensidade dos sintomas apresentados, mas da sintomatologia. No transtorno depressivo maior nós temos alguns critérios que não vão estar aqui, tranquilo? Com uma força, digamos assim, uma devastação diferenciada. Transtorno disfórico pré-menstrual. Entrou no DSM-5. Isso é bom ou ruim, professor? Não sei que vai aumentar a quantidade de pessoas medicadas. Se é necessário ou não, sua prova não pergunta isso, e eu menos ainda. Na maioria dos ciclos menstruais, pelo menos 5 sintomas devem estar presentes na semana final, antes do início da menstruação. Começar a melhorar poucos dias depois do início da menstruação e tornar-se mínimos ou ausentes na semana pós-menstrual. Um ou mais dos seguintes sintomas deve estar presente. Olha a maldade deles. Um dos sintomas. Então vai ficar fácil fazer esse diagnóstico, não é verdade? Talvez haja aí um superdiagnóstico, não sei. Um ou mais dos seguintes sintomas devem estar presentes. Labilidade afetiva acentuada. Por exemplo, mudanças de humor, sentir-se repentinamente triste ou chorosa, ou sensibilidade aumentada à rejeição. Irritabilidade ou raiva acentuadas, ou aumento nos conflitos interpessoais, humor deprimido acentuado, sentimentos de desesperança ou pensamentos autodepreciativos, ansiedade acentuada, tensão e ou sentimentos de estar nervosa ou no limite. Eu acho que faz um super diagnóstico aqui, daqui a pouco estão medicando demais. Um ou mais dos seguintes sintomas deve adicionalmente estar presente para atingir um total de 5 sintomas, quando combinados com os sintomas do critério B.
interesse diminuído pelas atividades habituais, sentimento subjetivo de dificuldade em se concentrar, letargia, fadiga fácil ou falta de energia acentuada, alteração acentuada do apetite, comer em demasia ou avidez por alimentos específicos, hipersonia ou insônia, sentir sobrecarregada ou fora do controle, sintomas físicos como sensibilidade ou inchaço nas mamas, dor articular ou muscular, sensação de inchaço ou ganho de peso. Nota: os sintomas dos critérios A e C devem ser satisfeitos para a maioria dos ciclos menstruais que ocorrem no ano precedente. Os sintomas estão associados a sofrimento clinicamente significativo ou a interferência no trabalho, na escola, em atividades sociais habituais ou relações com outras pessoas, por exemplo, esquiva de atividades sociais, diminuição da produtividade e eficiência no trabalho na escola ou em casa. A perturbação não é meramente uma exacerbação dos sintomas de outro transtorno, como transtorno depressivo maior, transtorno pânico, transtorno depressivo persistente ou um transtorno da personalidade, embora possa ser concomitante a qualquer um desses transtornos. O critério A deve ser confirmado por avaliações prospectivas diárias durante pelo menos 2 ciclos sintomáticos. O diagnóstico pode ser feito provisoriamente antes dessa confirmação. Agora que até eu já tenho esse problema aqui, viu? Agora que apareceu isso, mesmo sem essa confirmação, eu já consigo fazer o diagnóstico. Meu Deus do céu, tudo bem. Vamos para concurso, que é a vida que nos importa agora. Os sintomas não são consequência dos efeitos fisiológicos de uma substância ou de outra condição médica. Diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial. Lembrando que nós estamos falando do transtorno disfórico pré-menstrual. Guarde esse nome, transtorno disfórico pré-menstrual. Nós temos que diferenciar. Síndrome pré-menstrual. A síndrome pré-menstrual difere do transtorno disfórico pré-menstrual por não ser necessária a presença de um mínimo de 5 sintomas e por não existir estipulação dos sintomas afetivos para as mulheres com a síndrome. Essa condição pode ser mais comum do que o transtorno disfórico pré-menstrual, embora a prevalência estimada da síndrome varie. Embora esta última compartilhe a característica de expressão dos sintomas durante a fase pré-menstrual do ciclo, é geralmente considerada como menos grave do que o transtorno. Então temos o transtorno disfórico pré-menstrual e a síndrome disfórica pré-menstrual, síndrome pré-menstrual, como sendo uma versão mais leve, mais atenuada, mais aceita socialmente, okay? Que não necessariamente necessita de medicação. Eu estou falando de medicação porque no fundo o DSM-5 gosta muito disso, viu? A presença de sintomas físicos ou comportamentais no período pré-menstrual sem os sintomas afetivos requeridos provavelmente satisfaz os critérios para a síndrome pré-menstrual e não para o transtorno disfórico pré-menstrual. Maravilha, belezinha? Mais um diagnóstico diferencial, dismenorreia. A dismenorreia é uma síndrome dolorosa da menstruação. É a dor aí na menstruação. Mas é diferente de uma síndrome caracterizada por alterações afetivas. Além do mais, os sintomas da dismenorreia começam com o início da menstruação, enquanto os sintomas do transtorno disfórico pré-menstrual, por definição, começam antes do início da menstruação, mesmo que perdurem nos primeiros dias do período. Beleza? Diagnóstico diferencial, transtorno bipolar, transtorno depressivo maior e transtorno depressivo persistente. Como é que nós diferenciamos o transtorno disfórico pré-menstrual disso? Muitas mulheres, seja naturalmente ou induzido por substância ou medicamento com transtorno bipolar, depressivo maior ou depressivo persistente, acreditam que tem transtorno disfórico pré-menstrual. Entretanto, quando anotam os sintomas, percebem que estes não seguem um padrão pré-menstrual. É assim que a gente faz a diferenciação. Galera, como prometi, uma aula mais curtinha, mais rápida, mais enxuta sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado, acompanhado, entendido. DSM-5 não é uma caixinha de surpresa, segue uma sequência lógica. Você tem que entender a cabeça de quem criou isso. Na verdade, umas 30 mil pessoas, sei lá. Mas entendendo isso, a coisa fica um pouco mais tranquila. Vocês encontram aí na nossa tela, deixa eu colocar aqui de novo, o nosso jabazão, nossa propaganda, nosso canal no Facebook. Tem muita gente, muito aluno ainda que não curtiu lá, não sei como. Temos o nosso Instagram, então semanalmente nós temos coisas novas, é fácil até nos adicionar no Instagram para acompanhar as promoções que nós lançamos recorrentemente, provavelmente a cada mês aí até o final desse ano e no outro, se Deus quiser também. E claro, você já conhece o nosso site. Maravilha? Belezinha? Galera, um grande abraço, até as próximas aulas. Espero que vocês tenham entendido, acompanhado, guardado os prazos, as diferenciações aqui, principalmente as construções de cada tipo de transtorno. Tchau, tchau. Muito bem, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alisson Barros e a partir de agora nós vamos trabalhar com o DSM-5, mais especificamente com a parte que trata da esquizofrenia. Então, se você está com o seu PDF aberto ou com o seu DSM-5, você sabe que nós vamos lidar com o espectro da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. É um agrupamento um pouco mais simples do que os apresentados lá no DSM-4 e, na minha opinião, ficou até um pouco mais esquematizado. Nós vamos ter que diferenciar a esquizofrenia, a esquizotimia. Será que a esquizotimia está aqui ou está na parte dos transtornos de humor? E todas as outras classificações de transtorno psicótico, será que aquela classificação de Kraepelin entra aqui ou não? Eu já deixo muito claro para vocês já de início o seguinte, ficou muito mais simples estudar esse assunto do que antes. É decoreba é. O que vocês têm que saber? Sintomas e tempo. São 2 pontos importantes. Os sintomas, então, de todas essas classificações e o tempo de cada uma. Como é que a gente diferencia esquizofreniforme? Qual que é o tempo? Quais são os sintomas? É mais atenuado? É menos atenuado? Como é que será que isso acontece? Então, a partir de agora, abra um PDF de vocês, porque nós vamos trabalhar com o espectro da esquizofrenia e os outros transtornos psicóticos. Dá uma olhadinha aí na sua apresentação. Psicopatologia, DSM-5, nós não vamos fugir desse DSM-5.
Beleza? PDF aberto em mãos e você já encontra um seguinte texto. Espectro da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. Se liga aí. O espectro da esquizofrenia, e quando eu falo em espectro eu falo de um monte de coisa, de um agrupamento de condições, e outros transtornos psicóticos incluem, dá uma olhada em quais são as classificações. Primeira coisa, esquizofrenia. E aí você já sabe daquele detalhe simples que nós já falamos antes, você já deve ter visto inclusive em vídeos meus do YouTube, que é o seguinte, aquelas subclassificações de esquizofrenia foram embora. Não tem mais aquela coisa eberfrênica, catatônica e tal. Na CID-10 isso não existe, aqui deixou de existir, tá certo? Então, espectro da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos, vamos ter a esquizofrenia. Outros transtornos psicóticos, o que é isso? Nós vamos considerar como sendo uma categoria especial. Então, tudo que não entrou dentro da esquizofrenia ou que possa vir a ajudar na classificação vai entrar aqui em outros transtornos psicóticos, tá certo? E transtorno da personalidade esquizotípica. Isso aqui deve ser melhor estudado na aula de transtornos da personalidade, ok? Aqui nós vamos focar na esquizofrenia e nas condições adjacentes, digamos assim. Esses transtornos são definidos por anormalidades em um ou mais dos 5 domínios a seguir. Muita atenção a partir de agora. Por quê? Se eu pedir para você a definição de transtorno esquizofrênico, espectro da esquizofrenia, você vai falar dessas condições que nós vamos ver agora. No DSM-4, isso não estava tão claro. A partir de agora, sim. O que vai classificar, aliás, o que vai caracterizar a esquizofrenia? São 5 condições. Ah, professor, mas isso não está claro no critério diagnóstico da esquizofrenia. Está um pouco claro, viu? Mas o que importa é que, para a nova diagramação do DSM-5, isso ficou bastante claro. Inclusive, no curso de discursivas eu tratei desse assunto. É um outro curso, não o nosso curso aqui não. Tá? Então, quais são essas 5 características que vão identificar a esquizofrenia e os outros transtornos associados? Olha só, são 5. Guarda, na hora da prova guarda, é fácil. Delírios, alucinações, pensamento desorganizado ou discurso, isso aqui tinha associação antigamente com a hebefrenia e tal, não vale nem a pena entrar nisso. Comportamento motor grosseiramente desorganizado ou anormal, incluindo a catatonia, que é a pausa total ou excesso de movimento, e sintomas negativos. Poxa, Alisson, Kraepelin foi embora, não foi? Aquela classificação antiga de Kraepelin foi embora e tal. O que aconteceu com ela? Nós não precisamos. Falou em alucinação, falou em delírio, falou em sintomas negativos, falou em comportamento motor grosseiramente desorganizado e pensamento desorganizado, falou no espectro da esquizofrenia. Vamos imaginar então uma questão um pouco mais robusta, um pouco mais pesada. Todo transtorno dentro desse espectro vai apresentar os 5 sintomas? Não. Mas todo transtorno vai apresentar 2 ou 3 desses sintomas, pelo menos. Combinado? Se tiver só um, não entra dentro dessa classificação que nós estamos estudando agora. Joia? Vamos seguindo então aqui com a nossa apresentação. Quais são as características essenciais que definem os transtornos? Eu falei para vocês que nós temos 5 características essenciais, na verdade? A primeira é o delírio. Os delírios são crenças fixas, não passíveis de mudança à luz de evidências conflitantes. Então, mesmo com a realidade. Ah, professor, eu tenho um vizinho que tem uma bandeira política que não muda diante da realidade. Não, peraí, isso aí é outra coisa. Aqui a gente estuda para concurso, tá certo? Ele não está delirando, não. Tá aqui, ó. Brincadeiras à parte, né? O delírio vai ser essa crença fixa que resiste mesmo à realidade. Seu conteúdo pode incluir uma variedade de temas, delírio persecutório, de referência, somático, religioso, de grandeza. Delírios persecutórios, crença que o indivíduo irá ser prejudicado, assediado e assim por diante, por ser outra pessoa, organização ou grupo, são mais comuns. Esses delírios aqui são os mais comuns. Ah, professor, é delírio auditivo ou delírio sensorial, delírio visual? Não, a gente está falando de delírio agora. Essas classificações que eu acabei de falar para vocês são características da alucinação. Não vamos confundir delírio com alucinação, ok? 2 delírios que vocês vão guardar. O primeiro delírio persecutório. Um bom delírio, na verdade, a pessoa se acha importante demais, está todo mundo atrás dela. E o segundo delírio, que também é importante no diagnóstico, é o delírio de referência. Por exemplo, crença de que alguns gestos, comentários, estímulos ambientais e assim por diante são direcionados à própria pessoa. Também são comuns. Na prática, como que nós diferenciamos? Ainda bem que você fez essa pergunta. Eu já estava esperando essa pergunta aqui, ó, tremendo, já esperando por você pensar dessa forma. Não cai prática, na sua prova não cai prática, cai só teoria. Então jamais vão perguntar qual é a diferença entre o delírio paranoide e o delírio de referência. Bom, paranoide a pessoa acha que está sendo perseguida e tal. No de referência ela acha que é a pessoa principal. Mas vocês percebem que isso conflita, não conflita? Não importa, na hora da prova eles não pedem esse tipo de diferenciação. Podemos ter os dois, inclusive, ao mesmo tempo. Delírios de grandeza, também são delírios importantes que às vezes aparecem no sujeito. Por exemplo, quando a pessoa crê que tem habilidades excepcionais, riqueza ou fama, delírios erotomaníacos. Quando o indivíduo crê falsamente que outra pessoa está apaixonada por ele, são também encontrados. Delírios nihilistas envolvem a convicção de que ocorrerá uma grande catástrofe. E delírios somáticos concentram-se em preocupações referentes à saúde e à função dos órgãos. Professor, eu tenho que guardar o nome desses delírios? Leia uma vez, 2, e na hora da prova tenho certeza que você consegue guardar. Delírios são considerados bizarros se claramente implausíveis e incompreensíveis por outros indivíduos da mesma cultura, não se originando de experiências comuns da vida. Uma experiência religiosa, no seio espírita, por exemplo, o sujeito acha que na encarnação passada foi Cleópatra. A gente respeita porque faz parte da cultura, ok? Mas algo além disso, na encarnação passada eu fui Eduardo Cunha. Não, Eduardo Cunha não faleceu ainda.
Na verdade, então muito cuidado com isso. Professor, aqui abre margem a ideia de que, a interpretação de que é possível ter um delírio que existe, mas que não é bizarro, não é verdade? Não. Vamos imaginar que um delírio considerado bizarro é um delírio mais forte, tá certo? Mais solto em relação à realidade. Não vamos falar em delírios não bizarros aqui. Ou é delírio com conteúdo bizarro. Para ser bizarro, tem que extrapolar a realidade. Olha só. Um exemplo de delírio bizarro é a crença de que uma força externa retirou os órgãos internos de uma pessoa, substituindo-os pelos de outra, sem deixar feridos ou cicatrizes. Um exemplo de delírio não bizarro é acreditar que a pessoa está sob vigilância da polícia, apesar da falta de evidências convincentes. Beleza? Então, quanto mais exacerbado, quanto mais exagerado, mais nós podemos dizer que é um delírio bizarro. E quando ele não é bizarro, a gente chama de delírio não bizarro. Simples assim. Beleza? Vamos lá. Os delírios que expressam perda de controle da mente ou do corpo costumam ser considerados bizarros. Então, vocês podem notar aí essa relação somática. Conteúdo somático. Maravilha? Eles incluem a crença de que os pensamentos da pessoa foram removidos por alguma força externa, retirada de pensamento. Envolveu o corpo e tal, não envolveu, digamos, uma quebra aí de pensamento com relação à realidade, algo mais autorreferenciado. De que pensamentos estranhos foram colocados em sua mente, Dougal Lahome fala isso no livro dele, a inserção do pensamento, ou de que o corpo ou as ações do indivíduo estão sendo manipulados por uma força externa, delírio de controle. Distinguir um delírio de uma ideia firmemente defendida é algumas vezes difícil e depende em parte do grau de convicção com que a crença é defendida, apesar de evidências contraditórias claras e razoáveis. Maravilha? Se é culturalmente aceito, preste atenção, se eu estou falando que um delírio é culturalmente aceito, aliás, um delírio não, se o pensamento é culturalmente aceito, eu não vou considerar como sendo um delírio, perfeito? Caso ele não seja, se extrapole um pouco esse centro da cultura, vou falar que é um delírio sim. Muito cuidado aqui. Alucinações. Falamos da primeira característica, que são os delírios. A segunda, alucinações. São experiências semelhantes à percepção que ocorrem sem um estímulo externo. Vamos imaginar agora uma questão de concurso muito simples, muito fácil, que já caiu. Não foi na sua banca, foi uma banca bem mais simples, bem mais tranquila, banca IADES. Long time ago, Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Que aula horrível, hein, cara. Que vídeo ruim, mano. Que bagulho ruim, cara.